Para iniciar, falar um pouco para vocês desse assunto, né? Quando tudo isso aconteceu, né, a pandemia, o Covid, nós da Superlógica, desde o momento zero, já resolvemos ir trabalhar remotamente. E quando tomamos essa decisão, alguns questionamentos, alguns dilemas também surgiram, né? Como que a gente vai ter o mesmo resultado trabalhando remotamente? Como que a gente vai fazer uma reunião criativa com post-its, né, com o famoso quadro branco, de forma remota? Então, foram vários dilemas e que, com o passar dos meses, né, a gente foi descobrindo algumas ferramentas que nos ajudaram a resolver esses problemas e outras, né, que ainda estamos descobrindo. E conforme eu estudava sobre esse assunto, né, uma frase me chamou muita atenção, que é uma frase de um filósofo canadense, né, o Marshall McLuhan. O que essa frase diz? É uma frase bem impactante no seguinte sentido: nós moldamos nossas ferramentas e, a partir daí, nossas ferramentas nos moldam. Né? Quando a gente pensa nisso, se a gente fizer uma breve retrospectiva, alguns séculos atrás, né, algumas décadas e talvez alguns anos atrás, a gente vai perceber que nós criamos muitas ferramentas e algumas delas realmente impactam o nosso viver e o nosso comportamento. Eu selecionei 3 aqui só para exemplificar isso. Os carros. Né? Os carros eles foram criados para substituir os cavalos. Né? Então, naquela época, as pessoas se locomoviam com cavalos e os carros foram criados ali para fazer a gente se locomover mais longe, para a gente ter mais segurança. Né? E se você perceber hoje, né, as cidades elas precisam ser construídas em volta dos carros. Por quê? Porque a gente precisa evitar congestionamento. Né? A gente precisa fazer cidades com que os carros consigam se locomover. Né? Então, isso moldou completamente, né, o nosso viver. E se a gente for pensar um pouco mais no futuro, né, os carros elétricos e os carros autônomos também vão moldar, né, tudo que a gente aprendeu agora será remoldado. Outro exemplo bem legal foram a criação das lâmpadas. Né? As lâmpadas elas surgiram para substituir as velas. Né? Então, se você pensar alguns séculos atrás, as pessoas elas ao anoitecer elas já tinham que se deitar. Elas não conseguiam aproveitar o máximo da noite. E hoje não. Com a luz, com a energia, as pessoas conseguem fazer quase tudo que fazem no dia, fazer à noite. E também, né, um ícone aí que é a televisão, que substituiu o rádio, né, lá atrás, e que também hoje moldou totalmente o nosso comportamento. Né? Quando a gente pensa na arte, na cultura, né, a gente pensa realmente na televisão. Então, foram 3 ferramentas importantes que nos moldaram. E quando a gente fala no trabalho remoto, a gente também tem que entender que o escritório ele foi criado lá atrás. Né? O escritório não é algo novo. Né? E também o escritório moldou os nossos comportamentos. Né? Esse final de semana, eu estava conversando com a minha mãe, né, com a minha noiva, com os meus amigos, e a gente estava tentando entender tudo que a gente sabe sobre o trabalho, né, é algo antigo. Né? Quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em escritório, a gente pensa em estar no lugar com pessoas, né? Um lugar onde tenha uma mesa de reunião, onde tenha o café, onde tenha uma conversa paralela. Né? Então, o escritório moldou o que a gente hoje sabe de trabalho remoto, de trabalho, né? de trabalhar fisicamente. Porém, né, a digitalização, né, a internet, tudo isso, né, está moldando novamente os nossos ambientes e também a maneira que a gente pensa em trabalho. Hoje, por exemplo, eu consigo trabalhar da minha casa, né, eu consigo trabalhar do campo, eu consigo trabalhar da praia. Né? Hoje eu consigo fazer uma reunião remotamente, né, igual o Baldini acabou de falar. Hoje eu consigo fazer uma assembleia condominial de forma virtual. Né? Eu posso estar viajando, não preciso estar no meu condomínio e consigo participar. Hoje eu consigo, no ramo imobiliário, eu consigo visitar um imóvel e apresentar esse imóvel para uma pessoa que esteja em outra cidade, em outro estado. Né? Então, por exemplo, eu moro num prédio que é um prédio de universitários. Né? Aqui na frente tem uma faculdade. Então, esses universitários, quando vêm para cá, eles querem visitar. Então, eles não precisam mais estar presentes. Eu posso ligar meu celular,
fazer uma videoconferência e apresentar para eles ali um imóvel. Então, a digitalização ela vai moldar totalmente o nosso comportamento, né? Os nossos ambientes e como a gente também visualiza o trabalho. E tudo isso, por que tudo isso hoje é possível? Né? Se a gente pensasse alguns anos atrás, isso talvez não seria viável. Por quê? Para a gente trabalhar remotamente, né, a gente precisa de acesso à internet. Né? E hoje a internet ela está muito mais acessível, ela está muito mais rápida. Né? E eu acredito, na minha opinião, que nos próximos 10 anos, né, a gente vai ter ferramentas para trabalhar remotamente como a gente nunca imaginou. Por quê? O trabalho remoto ele sempre existiu. Se você pensar em empresas como Google, como Microsoft, como a Apple, né, que são empresas que fazem parte aí do nosso dia a dia, são empresas que têm funcionários no mundo inteiro, né? E essas empresas sempre conseguiram construir coisas incríveis com pessoas distribuídas pelo mundo, né? Porque elas conseguiram encontrar realmente as ferramentas e a maneira certa de trabalhar remotamente, né? E um desses pilares foi realmente a internet. Então, hoje, pessoal, a internet ela é muito mais acessível, tem até uma coisa super legal, que é o 5G que está surgindo, né? O 5G é uma rede de internet de ultra velocidade, né? Você vai ter no seu celular uma internet muito mais rápida que você tem na sua casa, né? E isso abre caminhos aí para a gente construir muito mais coisas conectadas. E um exemplo que eu trouxe para vocês aqui, que as empresas elas estão investindo nisso. Elas estão investindo nessa parte tecnológica, na parte de internet, em ter a internet no mundo inteiro. Então, eu coloquei aqui para vocês duas com projetos ambiciosos, super legais. Uma é a Starlink. A Starlink é do Elon Musk, né? O Elon Musk é aquele que é o dono da Tesla, que criou os carros autônomos, né? Então, o que é o projeto do Starlink? Nesse exato momento, existem satélites que foram enviados pela Starlink em volta da Terra, distribuindo internet de alta velocidade. Né? E esse projeto pretende enviar 60 mil satélites que vão criar uma rede, né, em volta da Terra, uma rede de satélites e vai distribuir internet a lugares que ela nunca chegou. Olha que coisa incrível. Né? E o Loom, né? O Google também não quer ficar atrás e o Google tem um projeto chamado Loom. Né? O Loom é um balão de hélio, né? Ele vai espalhar vários balões de hélios em volta da Terra, né? E esses balões também vão distribuir internet de alta velocidade, pessoal. Então, uma das coisas possíveis para o trabalho remoto hoje acontecer é a internet e as tecnologias móveis, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica para vocês hoje, o seu próximo computador ele tem que ser um notebook, ele tem que ser um tablet. Né? Quando a gente pensava em tecnologias móveis antigamente, a gente pensava num PIB, né? Aqueles smartphones bem grandões, né? Em computadores desktops. O meu primeiro computador era um desktop que tinha um monitor, teclado, aquelas caixinhas em voltas. E hoje, né, eu trouxe até um exemplo super legal, que são os notebooks 2 em 1. Né? E o mesmo notebook, você transforma ele em um computador e também você transforma ele em um tablet, né? E isso te deixa muito mais flexível, ágil. Você consegue ir trabalhar com o seu computador, você consegue levá-lo para outro lugar, você consegue ir até o seu cliente levando a sua máquina, né? E até um exemplo super legal. Nós aqui da Superlógica sempre trabalhamos com notebook, né? E isso também facilitou muito no momento que a gente precisou ir trabalhar remotamente, né? Se locomover com esse equipamento. E um exemplo, né, eu estava assistindo televisão esses dias e vi um comercial super legal e que mostra que cada dia mais, né, as empresas de tecnologia elas estão investindo nisso e deixando esses computadores, esses tablets muito menores. Né? E isso vai fazer com que a gente realmente tenha mobilidade para trabalhar de qualquer lugar. É um vídeo super rapidinho, né, de 30 segundos.
Ou seja, pessoal, cada dia mais os computadores eles estão menores, muito mais potentes, né? E isso vai realmente moldar novamente o nosso comportamento em relação ao trabalho. E outra coisa super importante também, né, que torna o trabalho viável hoje, são as plataformas em nuvem. Né? Hoje, a gente não deve, né, é uma dica que se eu puder dar para vocês, ter coisas que são desktop, coisas que precisam estar instaladas, coisas que precisam ter dentro da sua empresa algum cuidado, alguma manutenção. Tudo isso tem que estar em nuvem. Né? Eu coloquei aqui alguns exemplos de ferramentas super comuns, né, de como elas eram e de como elas estão hoje na nuvem. Né? O telefone, o jornal, né? a locadora de videocassete, as fitas, né? As cartas. Então, pessoal, tenham softwares que trabalham em nuvem. Né? Isso também é um grande diferencial aí para vocês conseguirem trabalharem remotamente. E para a gente trabalhar remotamente também, né, igual eu comentei lá no início, a gente tem vários dilemas, tem várias questões. Que ferramentas eu uso? Né? As ferramentas atuais não conseguem me atender. E aí eu faço uma pergunta. Né? Você está utilizando as ferramentas corretas para trabalhar remotamente? Né? Por que isso? Porque se você estiver utilizando apenas uma ferramenta, né, vou falar talvez uma da mais comum, o WhatsApp, por exemplo. Se você estiver utilizando o WhatsApp para trabalhar remotamente, infelizmente você não vai ter uma experiência legal. Né? O WhatsApp ele não foi preparado para isso. Né? O WhatsApp é algo para mim conversar ali com algumas pessoas, é uma conversa direta. E quando a gente pensa no trabalho remoto, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que o que importa é o resultado, e não o meio que eu consigo esse resultado. Né? Então, para cada problema que a gente for ter, que a gente pensar, alguma empresa já resolveu e alguma empresa tem uma ferramenta para resolver. Né? Porque o trabalho remoto é algo que sempre existiu. E um exemplo super legal, né, e super didático é quando a gente fazia, né, uma reunião na nossa empresa. A gente reunia as pessoas numa sala, elas sentavam na cadeira e a gente tinha uma lousa. Né? Uma lousa onde a gente podia escrever, a gente podia desenhar, as pessoas podiam colaborar e as pessoas poderiam colocar post-its ali. Né? E aquilo lá trazia para a gente um resultado. E como que eu faço isso na forma digital, trabalhando remotamente, onde as pessoas vão estar em vários lugares? Né? E para isso existe uma ferramenta super legal, onde a gente consegue ter o mesmo resultado. Né? E eu vou apresentar ela aqui para você e muitas outras que vão te auxiliar nesse processo. Então, quando eu separei por categorias, né, quando a gente fala em serviços contábeis, pessoal, hoje a gente tem muitas empresas, né, que têm uma contabilidade online, né, e isso te traz ali muita agilidade, ganho de tempo, de não precisar ir no contador. Então, eu separei algumas para vocês aqui do mercado que disponibilizam isso, né? Você consegue fazer sua folha de pagamento, você consegue ter acesso ao seu balanço, né, as suas informações contábeis em tempo real e tudo em nuvem, né? Então, isso são serviços super legais aí para a gente trabalhar remotamente. Os bancos e contas digitais, assim como vocês conhecem, eles estão fazendo cada dia mais parte da nossa vida e cada dia resolvendo muitos problemas, né? Automatizando conciliações, cobranças, pagamentos, né? Então, também, se você ainda não tem um banco digital, né, pense nisso, porque você não precisa ter uma agência, você consegue resolver tudo de forma digital, eletrônica, você tem multicanais que você consegue conversar com o responsável pela sua conta. Então, os bancos digitais também são ferramentas importantíssimas para a gente trabalhar remotamente. Assinatura eletrônica, né? Igual o Baldini comentou, eu deixei até um QR Code aqui para vocês podem ler, né? Esse QR Code ele leva a uma palestra do Next, onde tem especialistas falando sobre a parte de assinatura eletrônica. Eu coloquei aqui também algumas empresas do mercado hoje que fazem isso. Então, eu cito até o caso do mercado imobiliário. Né? O mercado imobiliário, ele, antes da pandemia, tinha muito receio em assinar contratos de forma eletrônica. Né? Algumas imobiliárias faziam, outras não, e agora a gente viu um boom.
né? O número de assinaturas eletrônicas assinadas antes e agora é 10 vezes maior, né? Então, eu coloquei algumas empresas aqui do mercado onde vocês conseguem fazer isso, assinar os documentos da sua empresa, né, administradora imobiliária, de forma eletrônica. O gerenciador de chamados, né? A gente tem os gerenciadores de chamados, que são sistemas, plataformas que você recebe do seu cliente uma solicitação, seja ela por e-mail, seja ela por chat, e você consegue gerenciar, né? Então, você consegue saber quais os clientes enviaram a solicitação, quais estão atrasadas, quais estão sem respostas, né? Então, a gente coloquei para vocês aqui 3 ferramentas super legais que a gente encontra no mercado nacional para poder nos atender nesse sentido. A digitalização de documentos, né? Então, é algo super legal você não ter pastas, você não ter papéis dentro da sua administradora ou imobiliária, tudo isso estar digitalizado, né, no ambiente online, com armazenamento online, seguro. Então, eu coloquei aqui o Google, que faz parte do seu pacote do Gmail, tem o OneDrive para quem usa a Microsoft, né, o Office, ali o Excel, né, ele também já tem vinculado o OneDrive, o Dropbox. E uma novidade, né, igual o Baldini comentou aqui na palestra anterior, a Superlógica está para lançar nos próximos meses uma ferramenta super legal, onde você, administradora de condomínio que trabalha com muitos documentos, vai poder escanear esses documentos e automaticamente eles serão vinculados às despesas e às pastas de prestação de contas. Então, isso vai agilizar muito o trabalho, além dos robôs que a gente está fazendo, né, que vai consultar documentos e vincular automaticamente uma nota fiscal a uma despesa, né? A gente também vai consultar o DDA para poder integrar ali ao seu RP. Então, é uma novidade super legal e que nos próximos meses vai estar disponível para vocês. Serviços de telefonia online, né? Esse aqui, para mim, né, em conversas com alguns clientes, foi o que mais atrapalhou trabalhar remotamente. É o quê? O telefone, eu sempre tenho dentro da minha empresa um PABX físico, né? E esse PABX físico me impossibilita de sair e atender o meu cliente em outro lugar. E esse serviço de telefonia online resolve esses problemas para vocês. Então, internamente na Superlógica, a gente usa o 55 PABX e o 3CX. E esses PABX online, né, eles fazem com que todos os nossos funcionários tivessem nas suas casas e continuassem atendendo os nossos clientes ou fazendo ligações, né? E isso é super legal, além do monitoramento em tempo real de tudo. E, né, um outro spoiler, a Superlógica vai lançar nos próximos meses, já está em piloto, né, uma ferramenta onde você, cliente, consegue fazer uma ligação, você, administrador imobiliário, consegue fazer uma ligação para o seu cliente direto da plataforma e essa ligação vai ficar vinculada ao cadastro, né? Então, você vai ter toda a sua parte de telefonia online integrada ao Superlógica. E também as ferramentas de videochamadas, né? A gente sempre se pergunta, qual que é a mais adequada para mim, né? As ferramentas de videochamadas foram as que fizeram diferença para a gente aí trabalhar remotamente. Eu coloquei 3, né, das principais. A minha favorita é o Zoom, né? O Zoom é uma ferramenta espetacular, completa, né? É uma das mais utilizadas do mundo por grandes universidades e por grandes empresas, né? Ela tem um plano gratuito e também tem um plano pago, onde você libera uma infinidade de opções. Também temos, aqui eu coloquei para vocês como que é o Zoom, né? Como que é a interatividade, você tem todo mundo conectado ao mesmo tempo, você tem um chat onde você consegue enviar, você tem as pessoas que estão online, né? E o Zoom é a ferramenta que a gente está utilizando para fazer essa live com vocês. O Meet, né? O Meet também é um serviço do Google que também já está embutido para quem tem o pacote do G Suite do Google. Você que tem um Gmail, por exemplo, você já tem Meet, né? E o Meet é super fácil de usar. Eu coloquei aqui, você acessa o seu Gmail, por exemplo, clica ali em mais opções, acessa o Meet, você coloca o nome da reunião ou a pessoa que você vai falar, clique em continuar e automaticamente o Google já monta um link. Essa pessoa pode acessar pelo celular, essa pessoa também pode acessar pela internet. Então, é super simples e rápido usar o Meet. E também o Microsoft Teams, né, que é uma ferramenta super completa e robusta para quem tem o pacote do Office para poder utilizar, né? Ele já vem integrado, existe uma versão gratuita e também existe uma versão paga.
E as ferramentas de comunicação, né, que são aquelas mais comuns que a gente utiliza, que é o WhatsApp, o Skype e o Rocket. Né? São ferramentas de comunicação direta, onde eu consigo enviar uma mensagem, onde eu consigo ligar para uma pessoa sem custo, chamá-la para uma videoconferência, mas elas não são preparadas para a gente trabalhar remotamente na nossa empresa, né? Visto que ela tem as suas limitações. E para isso, né, eu queria compartilhar com vocês aqui as principais ferramentas que nós utilizamos aqui internamente na Superlógica e que fizeram com que a gente fosse trabalhar remotamente e não tivesse perda de comunicação e também não tivesse perda de performance. A primeira delas, que para mim é a mais legal, né, é uma ferramenta de gamer, né, os gamers utilizam muito essa ferramenta dentro da sua comunidade, é o Discord. Né? O que é o Discord? O Discord é uma ferramenta de comunicação onde eu consigo fazer videochamada, onde eu consigo compartilhar minha tela, onde eu consigo criar canais, onde eu consigo chamar um colega para conversar. E como que a gente usa isso internamente na Superlógica? Então, se vocês perceberem, no Discord, eu consigo criar canais. E esses canais são as salas, são os departamentos da minha empresa. Né? Então, se você perceber aqui, esse é o nosso Discord da Superlógica. Então, você tem a sala, né, o departamento de RH, jurídico, compliance, marketing, design, mensageiro, que é como se eu fosse as salas da minha empresa. Né? Tudo isso ali dentro do Discord. Essas salas só podem ter acesso às pessoas que trabalham nela. Ou seja, só apenas quem é do jurídico consegue ter acesso a essa sala, ao marketing, ao design. Ou seja, eu que sou de outra área, eu não consigo acessar esse grupo, né, e fazer e participar ali, olhar as conversas. Porém, o legal do Discord é que todas as salas sempre têm um Fale Conosco. O que é o Fale Conosco? Se eu não tenho acesso ao grupo do jurídico, eu posso bater aqui na porta deles e falar, preciso de ajuda com isso, isso e isso. E alguém ali do grupo deles vai visualizar a minha mensagem e vai poder me ajudar. Né? Então, você imagine dentro da sua administradora, da sua imobiliária, onde você tem um departamento de finanças, você tem um departamento de contas a pagar, de a receber, de atendimento ao cliente, de desocupação do imóvel. Dentro do Discord, cada uma seria um canal. Né? E os responsáveis, os colaboradores, estariam dentro desses canais. Né? E eu, se eu quisesse falar com alguém, eu iria aqui no canal de Fale Conosco, tiraria minha dúvida, chamaria alguém e conseguiria conversar. E ainda tem mais, né? Pensando que o Discord foi preparado para isso, né? Para a gente se comunicar, para a gente ter um relacionamento virtual. Então, dentro de cada sala dessa, dentro de cada canal, né, eu tenho um ambiente onde eu fico conectado o tempo todo com o meu áudio, né? E eu consigo falar com as pessoas da minha equipe a todo momento. Então, eu posso estar aqui trabalhando e precisar de ajuda. Ô, João, você pode me ajudar? O João vai ouvir, já vai compartilhar a tela comigo e vai começar a trabalhar. Então, pessoal, o Discord foi super legal e nos ajudou muito nesse sentido. Outra ferramenta, né, é o G Suite do Google. Né? O Google é uma empresa que foi preparada, né, para trabalhar remotamente, visto que ela tem funcionários em todo o mundo. Né? Então, o G Suite, ele nos proporcionou aqui dentro da Superlógica essa agilidade da gente trabalhar em planilhas compartilhadas, em docs compartilhados, com pessoas ao mesmo tempo. Né? E, além disso, né, dentro do G Suite, uma das ferramentas que foram essenciais para a gente continuar tendo as nossas reuniões com os nossos clientes, continuar tendo os nossos compromissos, foi a agenda do Google. Né? Então, na agenda do Google, eu consigo o quê? Pesquisar uma pessoa que eu preciso conversar, né? A Julie, por exemplo, verificar qual horário da agenda dela está disponível, eu consigo agendar um horário com ela, automaticamente o Google já vincula a minha agenda ao link do Hangout. Né? Então, na hora que a Júlia recebeu o convite, já vai um convite que ela clica e automaticamente ela já começa a falar comigo. Então, a agenda do Google foi de extrema importância para que a gente continuasse se comunicando e fazendo as nossas reuniões sem perda de produtividade. O Convênia,
né? Essa ferramenta é para vocês, imobiliárias e administradoras, né? É para vocês que têm o departamento de RH, de recursos humanos, de DP, né? E essa ferramenta ela é totalmente online, né? Dentro dessa ferramenta, o DP consegue controlar os colaboradores, toda a parte de férias, de benefícios, de folha de pagamento, de ponto, de relatório, né? Então, dentro desse painel, eu consigo saber todos os funcionários que vão tirar férias, né? Eu consigo fazer a minha folha de pagamento e integrar o meu sistema contábil, né? E o legal disso tudo é que o seu colaborador, ele tem uma área online, né, que ele consegue acessar e saber, ele consegue pegar um olerite, ele consegue conversar com o RH por aqui, mandar um questionamento, tirar uma dúvida, ele consegue ver os benefícios que ele tem, as políticas da empresa, ele consegue agendar uma férias, né? Então isso é super legal. Você consegue o quê? Entrar nesse painel, agendar uma férias, essa solicitação vai para o seu gestor, que aprova ou não, e se ele aprovar, isso já vai para o RH seguir com todo o fluxo. Então essa ferramenta é super legal e nos ajudou bastante. Outra aqui é o Ponto Mais. O Ponto Mais é uma ferramenta para a gente fazer o controle das horas trabalhadas dos funcionários. Então, os funcionários eles têm um aplicativo, né? Com esse aplicativo, eles conseguem bater o ponto, né? Na hora que eles entrarem, foram para o almoço, voltarem ou terminarem a carga horária. E dentro da sua empresa, né, o administrador vai ter um painel onde ele vai conseguir controlar tudo isso. Quais os funcionários bateram o ponto, quais estão com banco de horas, quais os funcionários que têm horas negativas, né? Então, você tem todo um controle, tudo isso online, né, em tempo real de tudo que está acontecendo com os funcionários. O Feeds, né? Para mim, o Feeds é uma ferramenta sensacional, né? Eu conheço ali as pessoas que trabalham algumas das pessoas que trabalham na Feeds, né? Então, com o Feeds, né, vocês conseguem controlar o engajamento e a produtividade dos seus funcionários trabalhando remotamente, né? Porque o Feeds ele tem várias ferramentas onde você consegue controlar a satisfação dos seus funcionários com o departamento dele, você consegue enviar feedbacks para os seus funcionários, né? Aqui tem até uma dashboard de como o funcionário vê. O funcionário consegue dizer qual que é o termômetro de humor dele no dia, se ele está feliz, se ele está triste, né? Além dos registros de feedbacks, você também consegue controlar o NPS da sua empresa, né? Como que os funcionários estão vendo a empresa? Tá legal, não tá? O que a gente precisa melhorar? Tem campanhas que podem ser feitas de forma anônima para os funcionários poderem falar. E o Feeds, para mim, também é uma ferramenta super legal e que ajuda no engajamento dos funcionários no trabalho remoto. O 55PABX, né, igual eu comentei ali mais tarde, o 55PABX é um PABX online, né, onde eu consigo atender os meus clientes, estando dentro ou fora da minha empresa ou em qualquer lugar, né? E o legal é que com o 55PABX você consegue ligar para um cliente e vincular essa ligação a um chamado, né? Então você não precisa, você está atendendo o cliente, uma solicitação dele, você não precisa abrir um outro software, você não precisa acessar uma outra tela. Você clica no ícone, ele já abre ali o softphone e você consegue fazer a ligação, e essa ligação ela é vinculada ali ao chamado do cliente. Então, essa ferramenta foi uma das primordiais para que a gente pudesse trabalhar remotamente e continuar atendendo os nossos clientes. O HubSpot, né? O HubSpot é a nossa ferramenta é o nosso CRM de vendas. Então, com ele, o nosso time comercial, o nosso time de marketing conseguiu também ter todo o processo de vendas online, né? E aqui a gente tem todo o controle de clientes, em qual etapa, como está o nosso funil, né? Como estão as nossas vendas, tudo isso em tempo real a partir de dashboards, né? Então, o HubSpot ele é uma ferramenta muito robusta e que traz para a gente métricas sobre como estão as nossas vendas, aonde a gente precisa melhorar, aonde o nosso funil está com problema, né? Então, também foi uma ferramenta aí muito importante para a gente trabalhar remotamente.
O Track Sale, né, é uma ferramenta que a gente já usa há um bom tempo, mas trabalhando remotamente também a gente precisa saber a percepção dos nossos clientes em relação à nossa empresa, né, visto que muitos ali não vão conseguir até o nosso local de trabalho. Então, com o Track Sale, a gente mede o Net Promoter Score, né, quanto o nosso cliente indicaria a gente. Então, você pode fazer campanhas, enviar para os seus clientes por e-mail, eles vão responder, e com isso você vai saber os clientes que estão felizes com o seu serviço, os clientes que não estão felizes, que são os detratores, os clientes que estão neutros, né, que não estão felizes e também não têm problemas, e você vai conseguir trabalhar em cima disso, né? Então, o Track Sale também nos ajuda muito a saber a satisfação dos nossos clientes em relação aos nossos serviços. E, para mim, na minha opinião, né, a ferramenta que é mais legal para a gente trabalhar remotamente é o Miro, né? Então, com o Miro, eu tenho um quadro branco, né, um quadro branco mesmo, onde eu consigo convidar as pessoas e ali a gente consegue trabalhar junto em um projeto, né? Então, vocês podem ver aqui na imagem, cada coisinha dessa é uma pessoa diferente, trabalhando em algum lugar da cidade ou algum lugar do Brasil, e a gente aqui contribuindo para um projeto em conjunto, né? O Miro, gente, tem a parte grátis e a parte gratuita, então também vocês têm acesso a essas ferramentas. Além dessas, pessoal, tem muitas outras ferramentas que utilizamos aqui internamente, algumas outras estamos descobrindo, né? Trabalhar remotamente também é algo novo para a gente da Superlógica, mas com certeza estamos em busca aí de ferramentas que cada dia mais, né, nos auxiliem a ter um trabalho remoto de excelência. E a minha dica final, né, o meu conselho final para vocês é que o trabalho remoto é uma realidade inevitável, né? Então, a gente estar preparado para os novos comportamentos, isso vai nos ajudar a sair na frente em um mundo cada dia mais globalizado e um mundo cada dia mais virtual. Gente, era isso, né? Obrigado, acho que já está estourando o meu tempo. Estou aberto a perguntas, se tiver, né? Mas acredito que todo mundo, né, precisa olhar o trabalho remoto como algo do presente e algo do futuro e como um diferencial para dentro da sua imobiliária e para dentro da sua administradora. Era isso, Lu. Do nada, camarada, sou eu aqui. Sou eu, LP, eu vou te acompanhar aqui nas perguntas, né? Que tem um monte, cara, tem um monte. Então, vou te ajudar, você responde e aqui eu complemento se for o caso, beleza? Vamos lá, pessoal, lança a primeira aí. Eu não estou conseguindo ler, se você puder ler. Eu leio para você. Como acompanhar à distância que todas as demandas do cliente estão sendo atendidas em tempo hábil? Para isso, né, você vai precisar ter um daqueles softwares de gerenciamento de chamados, né? Porque com esses softwares você consegue receber do seu cliente um e-mail, você consegue receber um chamado dele por um chat, isso fica registrado e o próprio software vai te mostrando, isso está atrasado, isso precisa de uma atenção agora, né? Então, com essa ferramenta, né, de gerenciamento, que hoje a gente tem o Zendesk, você tem o Freshworks, você tem o Movidesk, elas vão te auxiliar nesse processo. Exato, e até para quem trabalha bastante com CRM, com aquisição de clientes, tem muita gente que usa né, um CRM, a gente usa o HubSpot aqui, mas tem outras ferramentas também que podem ajudar muito nessa situação. Vamos lá, mais perguntas. Sem esquecer do Trello, né, porque a gente fala dos chamados, mas tem muito processo também, que eu acho que a pergunta ali ela era não só dos chamados, mas garantia das entregas. Trello, legal. Pipefy, tá? Tem muita ferramenta que pode ajudar você a acompanhar o workflow, né? Com o workflow, exatamente, para acompanhar o workflow, beleza? Vamos lá, próxima pergunta. Qual é o ponto negativo do trabalho remoto? Que no seu ponto de vista apenas temos que nos adaptar, pois não dá para resolver até o momento. Qual é o ponto negativo do trabalho remoto que, no seu ponto de vista, a gente tem que se adaptar, pois não dá para resolver no momento? Cara, para mim é o cafezinho. É o cafezinho, aquele chopinho na sexta-feira, no final do dia. Né? Você tem mais algum, LP? Mas para mim esse é o mais difícil.
né? Você não ter condição de ter o concordo. contato. Quando a gente saiu da Superlógica e foi trabalhar remotamente, né, a gente sentiu falta do contato e a gente começa a se distanciar um pouco das pessoas, né? Então, hoje, que ainda a gente precisa melhorar a comunicação com outras pessoas, que é exatamente isso que o Baldini falou, aquela conversa paralela, aquele encontro no cafezinho, no corredor, né? Então, para isso, a gente precisa o quê? Sempre fomentar, né? Chamar uma pessoa para conversar, uma pessoa que você sempre falava no ambiente físico e que no virtual você perdeu o contato. Por quê, gente? Hoje a gente só não fala com alguém porque a gente não quer, né? Eu posso mandar um link para você agora e a gente iniciar uma conferência e conversar com uma pessoa que está em outro estado, em outra cidade. Então, para mim, hoje, né, esse é um dos pontos aí que a gente ainda não conseguiu encontrar uma melhor maneira de resolver. Mas a Ana vai trazer alguns pontos que podem ser relevantes também para contornar. Então tem coisa que a gente vai ter que se adaptar, tá? Sim. Vamos lá, mais perguntas. Quais os cuidados com a segurança dos dados e quando usar essas ferramentas? Tá? Todas essas ferramentas, né, elas têm permissões, né? Então, por exemplo, eu posso ter o meu administrador e convidar outras pessoas, os colaboradores ali para utilizá-las, né? E eles vão ter níveis de restrições para isso. Então, hoje aqui na Superlógica, todo mundo tem acesso ali, por exemplo, ao Discord, que é a principal ferramenta de comunicação da empresa. Porém, cada um tem níveis e privilégios de acesso diferentes de outros, né? Então, eu só consigo ter acesso a uma informação que me é pertinente. Na Superlógica a gente usa, né, a gente tem o PCI para trazer segurança para todas as nossas ferramentas, tá? E, de novo, gente, a gente já fez um Next a respeito desse assunto nos Next Pocket, perdão, tá? E além disso, tem uma série de perguntas que elas têm tratado essa questão de LGPD, a legislação trabalhista. Então, se inscrevam ali, né, acessem os conteúdos desses Nexts que a gente já abordou esse assunto, porque ali tem um monte de resposta para isso. A gente conseguiu atuar com muita profundidade e trouxe especialistas para discorrer sobre esse assunto. Tudo bem? Vamos lá, gente. Tem mais perguntas? O sistema Superlógica pode ser compartilhado com outro sistema de portaria, por exemplo? LP, posso assumir essa? Porque essa tem muito mais vínculo com o mercado condominial. Sim, pessoal, o software da Superlógica ele tem API e ela é aberta. Então, qualquer software de portaria que você consegue conectar no Superlógica para fazer uso, para aproveitar cadastro, para ter troca de informação e trocas de informação muito ricas entre esses softwares. Então, você não está limitado a nenhum software de portaria. Na verdade, você pode utilizar qualquer um, desde que esse software de portaria consiga conversar via API com a gente. A gente está aberto para o mundo graças a essa tecnologia. Vamos lá, tem mais perguntas? A digitalização não substitui os documentos originais, segundo os auditores contábeis. O que fazer nesse caso? Não consegui registrar uma ata por esse motivo. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Algumas coisas ainda, né, igual a gente comentou, elas estão se transformando, né, e alguns órgãos estão tendo que se adaptar a essa nova realidade. É claro que não são todos os documentos realmente que a gente consegue digitalizar agora, nesse momento, né? Mas, com certeza, existem planos aí, né, planos para que isso se torne viável, que nem, por exemplo, hoje a gente consegue assinar um contrato de locação, porém a gente ainda não consegue assinar de forma eletrônica um contrato de compra e venda, né, de um imóvel. Então, existem algumas coisas ainda que estão mudando, né? Não na velocidade que a gente espera, mas que nos próximos meses aí, com certeza, teremos novidades. A gente trouxe o especialista, né, da associação, o presidente da Associação dos Cartórios do Estado de São Paulo, e ele trouxe qual o artigo que está discorrendo sobre o assunto. Tem um movimento muito forte de assinatura eletrônica, e isso foi promovido pelo Ministério da Economia, tá? Então, isso daí vai entrar em prática, vai regular uma série de documentos, onde você vai ter um modelo de assinaturas que a gente chama de assinatura simples,
assinatura avançada, e aqueles outros que vão precisar efetivamente da assinatura manual, como o Luiz Paulo ainda comentou há pouco sobre a assinatura, né, de transferência de imóveis. Mas, de novo, a gente tem um evento que abordou esse assunto com muita profundidade. Então, consulta lá nos eventos da Superlógica que você vai ter referência a respeito disso. Tá legal?